Fala pessoal, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Joyce dos Santos e esse é mais um vídeo no canal Aprovação em Dia. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe com a titia, com a vovó, com os amigos, porque como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. Já deixou seu like? Então bora pro vídeo. Hoje eu vim falar com vocês sobre as matérias que mais caem em história e como conciliar, os estudos em humanas. Beleza? Então, a primeira temática que você deve revisar é Segundo Reinado. Joyce, e o primeiro? Não, tô falando Segundo Reinado porque ele é mais importante na questão prova do Enem. Segunda temática, ditadura militar. Tom, 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 tom. Sim, ditadura militar, um dos temas que sempre apareceram. Ai, Joyce, mas você disse em um dos vídeos que ditadura militar quase nunca tá caindo, né? Esses dois últimos Enems não caiu. Tá, Alecrim Dourado, vamos esquecer as exceções, né? Se de 20, 18 caíram, então, né? É uma exceção não cair. Então, estudem Segundo Reinado e ditadura militar. Terceiro tópico é Era Vargas. Sim, a minha matéria favorita de história. E se eu puder, né, eu vou tentar fazer ao máximo para gravar um videozinho para vocês explicando um pouquinho sobre Era Vargas, tá bom? Beleza? Então deixa o seu like. Depois de Era Vargas, lembrando, quando você for estudar essas temáticas de história, tenta entender não só aquilo que você está estudando, mas o porquê, ou seja, o antes, o que está acontecendo e qual foi a consequência daquilo, tá bom? Porque isso vai ajudar muito em história. O próximo tema que eu coloquei aqui foi República Velha. Então, para você estudar, como eu disse, Vargas, você tem que entender a República Velha, o Estado Novo, para tudo se conciliar e você olhar assim, meu Deus, bem que a Joyce disse, acertei tal questão por isso, entendeu? Porque às vezes a gente fala, eu vou pular toda aquela parte, só vou estudar de 30 em diante. Aquele momento que eu ponho a mão na testa, espero você deixar o seu like e falo, Alecrim Dourado, você nasce antes ou depois da fecundação? Não tem um antes? Então, por favor, estude o antes, entendeu? Para não chegar na hora e tiver uma questão multidisciplinar com, vamos dizer, ditadura, Vargas e República Velha. Você não se perder, tá bom? Outro tema que eu coloquei aqui, sistema colonial. A crise dele, a administração, processo escravista, todo o contexto vocês revisem. Próximo, processos de independência, principalmente no Brasil, tá? Revoltas também, isso é muito bom, porque tá sempre caindo. Em história geral, eu coloquei algumas temáticas. Uma delas foi Segunda Guerra Mundial. Joyce, a primeira. Então, não vou dizer que ela é menos importante, só que para o Enem, a segunda eles dão mais ênfase. Então, revise a Segunda Guerra Mundial, porque tem contextos dentro que, olha, tá sempre caindo. Baixa idade também está sempre caindo. Grécia e Roma estão sempre tendo. Joyce, mas tá em filosofia. Exatamente o que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Porque tem matérias que vocês vão estudar em história que vão se interligar com outras e é o que eu vou dar aqui de dica daqui a pouco para vocês. E mais duas temáticas, que uma é o iluminismo. Sempre, sempre, sempre tá caindo uma questãozinha de iluminismo na parte de humanas. Vocês vão entender porque eu tô falando humanas, né? E revoluções industriais está sempre caindo, sempre, sempre, sempre. Seja na parte de história, seja na de geografia, tá sempre caindo. E agora eu vou para aquela parte que eu vou dar minha dica. Para muitos, né, principalmente a galera de exatas, estudar história ou humanas no geral é algo cansativo. Sim, é cansativo pelo fato de que você não tem base nenhuma em história, um exemplo claro, e quer pegar trocentos livros para ler. Não é assim que se estuda história. Tem que ter um livrinho? Pode até ser, né? Só que quanto mais você tentar tornar aquela matéria leve, mais agradável ela vai ser, tá bom? Então, quando vocês forem estudar história, tenta conciliar com outra matéria de humanas. Um exemplo claro, tudo tem história. Vamos lá. Primeiro x aí da nossa equação. Não vou falar de matemática, que eu também não sou maluca. Primeiro nosso x aí da equação. Quando você vai estudar alguma coisa, tem uma história por trás. Um exemplo do último vídeo que eu fiz foi sobre cultura. Então, quando você concilia a história
daquela cultura daquele povo com o fato ocorrido na própria matéria de história, isso vai ficar mais agradável, você vai perder menos tempo estudando, né? E vai render mais. Como eu disse, a cultura do povo alemão no período do nazismo. Vocês vão entender o contexto sociológico e histórico. E vai ter estudado para história e sociologia naquela temática, beleza? Isso acontece também na parte de filosofia, como eu disse, Grécia e Roma em história. Ai, Joyce, mas caiu uma questão sobre Roma, um exemplo, em filosofia. Por isso que eu disse, tentem juntar essas duas matérias, não é misturar, não é isso. É você pegar o útil de uma com o agradável de outra e conciliar, tentar encaixar, porque realmente vai encaixar. Algumas matérias não? Claro que não, né? Porque para toda regra existe uma exceção. Então, tentem fazer isso. Ah, tem matéria X de... Tem matéria X de tal matéria. Matéria X de tal matéria foi bom, hein? Porque eu travei aqui. Mas tem a matéria lá sobre... Até em linguagens. Sobre literatura, modernismo. Tenta entender o contexto, né? O porquê estava acontecendo aquilo. Qual foi o fator histórico? Porque isso vai ajudar muito. Vocês vão perder menos tempo e vão se cansar menos. Porque nem todo mundo gosta de história, nem todo mundo gosta de humanas. Então, para você que não gosta, que você está vendo esse vídeo, essa vai a minha recomendação. Então, hoje, consegui fazer um videozinho curto para vocês com essas temáticas. Revisem. Nada do que eu tô falando aqui contraria o que eu disse lá atrás sobre estamos na reta final do Enem. Então, esse não é o momento de você pegar trocentos conteúdos novos e estudar. Não. O que eu passei aqui para vocês é para revisão. Se você não pegou, por exemplo, o Segundo Reinado, não vai tentar dar um de doido, com todo respeito, e querer se matar em Segundo Reinado. Não é assim. Eu estou falando isso aqui, esse vídeo é para revisão de temas que estão sempre caindo ou tendem a cair. Então, não estou contrariando o que eu disse no outro vídeo. Se você não estudou, olha, eu peço que você foque naqueles que você já estudou. A não ser que você fale, Joyce, eu aprendo rápido. Tá bom. Não te causando um desgaste mental, tá tudo ok, tá bom? Então, foi isso, galera. Esse vídeo foi curtinho, só pra dar uma dica pra vocês, um bizu. Tentem fazer isso nessa reta final aí, pra história. Concilia com sociologia, com filosofia, porque vai dar muito bom mesmo. Então, um beijo da Joyce e até a próxima, galera!